tarde. Jesus tinha morrido na sexta-feira. E às 3 horas da tarde, tinha terminado a sexta, iniciado o sábado, terminado o sábado, conforme o costume dos judeus, ao pôr do sol, e iniciado o domingo, já desde o final do sábado, conforme os judeus o fazem. E era domingo, de manhã, quando os primeiros discípulos, ou mais precisamente as mulheres, e dentre elas Maria Madalena, tinha voltado do túmulo dizendo que tiveram uma visão de anjos e posteriormente ela mesma dizendo que tinha visto o Senhor e que ele lhe instruíra dizendo: vai, diz aos meus discípulos que eu estou vivo e que eles se dirijam a Galiléia e lá me verão. Pois é nesse dia de domingo, chamado da ressurreição por nós, naquele dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 12 quilômetros, 60 estádios romanos. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas em Jerusalém na sexta-feira. E como aquilo os tinha abalado horrendamente. Aconteceu que, enquanto eles conversavam um com o outro, discutiam, e estavam com o espírito atormentado, aflito, angustiado, frustrado, de certa forma zangado, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Primeiro, porque não esperavam que o morto estivesse vivo. Em segundo lugar, porque não tinham a menor ideia de como era a manifestação de alguém que tinha passado pela ressurreição. Não essa ressurreição de experiência de quase morte, que se volta apenas, muitas vezes, impressionado, mas o que se machucou, se machucou. O que estava contingencializado pelo tempo, pelas marcas, pelas cicatrizes, por ferimentos, pela idade, continua presente. Mas aqui não, é outro tipo de ressurreição, é glorificação. É a vitória absoluta sobre a morte, onde todos os traços da contingencialidade espaço-temporal são removidos. Eles conheciam, tinham a familiaridade do reconhecimento, mas ao mesmo tempo discerniam que existia uma transcendência em relação à observação imediata. Por isso estavam como que impedidos de o reconhecer, tanto pelo fenômeno objetivo da ressurreição glorificada, quanto pelo fenômeno psicológico do impedimento de enxergarem vivo aqueles a quem eles davam como mortos, como morto, desde a sexta-feira. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando e conversando e discutindo à medida em que caminhais? E eles então pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu a esse que se interpusera entre eles no meio da jornada, na direção de Emaús, dizendo: que é isso? Tu és o único que estás vindo de Jerusalém e que ignoras as ocorrências dos últimos dias? Tu não estavas lá? Só há um fato óbvio, acachapante. Jesus, porém, ao ouvir essa pergunta feita por Cleopas, devolveu a ele dizendo: quais fatos esmagadores aconteceram em Jerusalém? E eles então explicaram: ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, da Galiléia, que era varão profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, especialmente as autoridades religiosas, o entregaram para ser condenado à morte pelos romanos, tendo sido os romanos os meros executores daqueles que o crucificaram a pedido das nossas autoridades e dos nossos sacerdotes. Ora, para nós foi uma horrível frustração, porque nós, não só nós dois, mas muitos de nós, esperávamos que fosse ele aquele que haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais eventos aconteceram. É verdade, todavia, que algumas das mulheres que conosco estavam, que conosco andam, que o acompanhavam, nos surpreenderam hoje de manhã, tendo tido uma visão de anjo, quando visitaram o corpo dele no túmulo. Não acharam o corpo de Jesus e voltaram afirmando que anjos diziam que ele estava vivo. De fato, alguns de nós, um chamado Pedro, outro João, correram imediatamente e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, o pano que estivera sobre ele, o invólucro, com aloés, gomas e especiarias, oco, porque ele deixara aquilo para trás como um casulo atravessado. E eles voltaram impressionados, mas a ele mesmo não o viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos, nécios, embotados de percepção e tardos, atrasados de coração para crerem em tudo que os profetas profetizaram e disseram. Porventura, vocês não lembram que convinha que o Cristo padecesse e só então depois entrasse na sua glória? E começando por Moisés, no Velho Testamento, discorrendo por todos os profetas, o próprio Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras do Velho Testamento. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, chamada Emaús, Jesus fez menção de passar adiante na direção do mar Mediterrâneo. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, o sol já se põe, é tarde, o dia já declina, entra com a gente. E Jesus então entrou para ficar com eles aquela noite. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou como sempre o fizera, e tendo partido o pão lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele imediatamente desapareceu da presença deles. Então eles olharam um para o outro e disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se os dois, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e outros discípulos com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu também a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como Jesus fora por eles reconhecido quando partiu o pão. Essa é uma história da ressurreição
carregada de muita poesia, de muita beleza. Esses dois homens andando na direção do pôr do sol. Emaús significa o lugar onde o sol se põe. E eles estavam andando na direção do sol que enterra lá no Mediterrâneo. Foi nesse trajeto entre Jerusalém e o caminho do mar que Jesus apareceu a eles, e eu já descrevi as circunstâncias. E o que eu quero conversar com você hoje é sobre essa pergunta de Jesus. Sobre o que é que vocês vêm falando, discutindo e tratando à medida em que caminham. Porque eu vejo que vocês estão angustiados. Sobre o que vocês vêm tratando à medida em que vocês vêm caminhando? O que? Qual é o assunto? Qual é a questão? O que ocupa a mente, o coração? O que faz vocês andarem tão aflitos e tomados por esse espírito de uma zanga frustrada? Um sentimento de que as coisas não deram certo. O que não deu certo para você? Fale. E eles pararam entristecidos, zangados mesmo, como se fosse obrigação de qualquer pessoa que tivesse estado em Jerusalém poder saber exatamente o que tinha acontecido um dia antes, na sexta-feira, um dia e pouco antes. E disseram: és tu o único? Onde é que tu estavas? Que alienado és tu, que não sabes o que aconteceu lá. As ocorrências dos últimos dias. E Jesus carrega-se dessa doce ironia e lhes pergunta: quais? Quais? Quais foram as ocorrências desses últimos dias? Quais são essas últimas notícias de Jerusalém que eu não estou sabendo? Conta para mim. Conta para mim. Aí eles tinham notícia de sexta-feira, mas não sabiam nada do domingo de madrugada. Coisa nenhuma. Era uma história de frustração, de morte, de cruz, de injustiça, de iniquidade, de autoridades corruptas, corruptoras, de povo volúvel que não sabe escolher, que escolhe a Barrabás e não aquele que os poderia salvar de si mesmos, zangados com as manipulações políticas que aconteceram nos vários níveis e instâncias de poder, como os próprios romanos, sem nenhuma convicção de que deveriam fazer aquilo, cederam apenas para não criarem um clima de insatisfação nas autoridades, que já tinham contratado pessoas que estavam sendo pagas para expressarem uma vontade, uma deliberação contratada, gritada contra Jesus, como aquilo tudo, que não tinha nada a ver com a maioria, de repente virou outra coisa. E as esperanças que eles achavam que eram as únicas que poderiam ter, e segundo imaginavam, em Jesus cumprir-se-iam, de modo que Jesus tornar-se-ia o novo Davi, o Davi de uma salvação prolongada, de um reino milenar, de um Reich de paz, de um milênio. Era até onde eles podiam ir e alcançar, no sonho messiânico deles que tinha dado em nada. Por isso Jesus pergunta: são essas as notícias? Do que ides tratando e discutindo à medida em que caminhais? Eu estava fora do país e todos os dias olhava as notícias aqui de dentro e às vezes dava umas angústias, umas agonias.
porque eu fui menino e eu ouvia os velhos me falarem do que o Brasil podia ser, mas nunca se tornava. Depois eu fui vendo os velhos morrerem e fui vendo os meus pais dizendo ainda não aconteceu, mas quem sabe acontecerá, tem potencial para isso. Depois eu mesmo me tornei um homem adulto enfronhado em milhares de coisas no país e lutando por todas as causas que me pareciam ser injustas em favor dessa possibilidade de que esse lugar fosse um lugar bom para todos. E década após década, movimento após movimento, esperança após esperança, a gente vai vendo as coisas, às vezes, fazerem acenos de possibilidades e logo depois serem esmagadas por nós mesmos, pela nossa insensatez, pela nossa idiotice, pela nossa corruptibilidade, pelas nossas escolhas treslocadas, pela nossa maluquice coletiva. É tudo muito estranho e a gente volta dezenas de casas atrás, e o que parecia se tornar agora um vislumbre de possibilidades novas, de repente retroage. E retroage para perspectivas que a gente nem podia imaginar e com uma subtileza, com uma rapidez, impensáveis muitas vezes. Isso numa perspectiva maior. Mas quando você olha também para o que vai acontecendo na existência particularizada das pessoas, você vê frequentemente o mesmo sentimento de que a vida vai encontrar um sentido, uma redenção, vai encontrar um encaminhamento, vai encontrar o seu significado validador. Aí, de repente, o que a gente pensava que era, não era, ou quem a gente pensava que poderia ser, mostra-se não sendo, ou aquilo que a gente sonhava que nos traria aquele tipo de estabilidade ou realização, apresenta-se vazio e o coração se frustra. De modo que a grande maioria aqui, tanto quanto ali ou em qualquer outro lugar, me assistindo, são pessoas que, se olharem para dentro de si mesmas, vão admitir que a jornada, a caminhada, a direção do pôr do sol para onde todos estamos andando, nosso destino é Emaús. O sol se põe diante de nós, o tempo vai passando. Um dia ele nasceu. Para alguns ele está assim, ao meio-dia. Para outros ele começa a se pôr. E o caminho de todo mundo é na direção de Emaús. Chega um dia em que o sol se põe mesmo. Fica tarde. O dia declina. E a esperança morre. E o que é divinamente lindo nessa poesia do domingo de ressurreição é Jesus chegar e fazer essa pergunta. É ter essa vontade de se embolar com a nossa frustração. Do que ir destratando e discutindo à medida em que caminhais. Que trato, que conversa, que assunto é esse, que angústia é essa? Que é a mesma pergunta que o Espírito de Deus, nesse domingo de ressurreição, não como uma data, mas como um momento existencial de consciência, vem a mim, a você, e traz e pergunta, repetindo essa vontade
ininterrupta de Deus em Cristo de se meter na nossa vida mesmo. De questionar nossas conversas, de querer discutir as nossas discussões, de pedir razões para as nossas apreensões, de pedir que nós reflitamos sobre os temas dos nossos medos, dos nossos pânicos, das nossas incertezas, das nossas frustrações, fazendo-nos perguntar qual é o sentido, afinal, de cada um de nós, se a gente está andando apenas na direção de Emaús, do pôr do sol, ou se nós somos filhos do sol nascente das alturas, que nunca morre, sol de vida eterna. Qual é o assunto da sua caminhada, da sua mente? O que enche a sua mente? O que ocupa seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções? O que infarta você de desesperança, de cansaço, de tristeza, de desapontamento, de profunda frustração, de mais do mesmo e do mesmo que nunca traz nada a mais a não ser nada? E tem gente que, quando confrontada com isto, se incomoda, para zangado, não aceita esse questionamento divino. Parece que há uma provocação irônica, sarcástica. A vontade é de dizer, escuta, tu és o único que não sabes o que está acontecendo. Vocês viram quantos pedidos de oração aqui, de gente que pede por trabalho, tanto quanto a viúva que tem que criar um filho de 10 anos. Ou a esposa aflita orando pelo marido que recebeu implante de milhões de células-troncos para ver se não morre prematura e anacronicamente. E tantas outras coisas. E sentimentos e relacionamentos que deram em nada. Pessoas que eram pura mentira. Gente em quem a gente depositou confianças que simplesmente se dissolveram diante de nós. Evaporaram-se. Há uma existencialidade de uma sexta-feira de tristeza plantada frequentemente na alma da gente. E se a gente não toma cuidado, essa sexta-feira se torna uma sexta-feira perene, uma sexta-feira crônica, uma sexta-feira sindrômica, uma sexta-feira contínua, uma sexta-feira sem interrupção. Vira o tema da gente, o assunto da gente, um dia depois do outro, nunca mais vai mudar. Há certas coisas que são tão carregadas de esperança para a gente, que quando são crucificadas, que quando são mortas, que quando perecem diante dos nossos sentidos, parecem nos deixar num estado de irrecuperabilidade. A alma não sabe mais o caminho da esperança. Ou, como diz o Salmo, nega consolar-se, se auto-boicota, bebe as próprias lágrimas como remédio, gerando um amargor contínuo, uma paixão nostálgica que deprime para sempre. Esse é um dos males mais espalhados no planeta todo. Todo ele. E o pânico que vem dessa desesperança. O sentimento de desamparo. Ora, nós pensávamos que ele fosse aquele que nos havia de redimir, mas não.
A gente pensou que era dessa vez, mas não. Tem um monte de gente aqui hoje que pensou que era dessa vez. Pensou que era esse cara, pensou que era aquela mulher, pensou que era esse trabalho, pensou que era essa época da vida que te traria descanso. Pensou, sonhou, imaginou, se projetou para um futuro diferente, se concebeu com a idade que você está vivendo o dia de hoje de um outro modo. E é frequentemente muito mais assim que a existência se mostra do que de qualquer outra forma, do que de qualquer outra maneira. Quem é aqui, ou em qualquer lugar, que pode honestamente dizer que tudo aquilo que sonha, espera, imagina, deseja, concretiza-se na sua vida? Quem ainda tem essa impressão é porque não mudou de fase. É só isso. Outro dia eu ouvi alguém dizer que filho da gente, por exemplo, é como videogame. Cada nova fase fica mais difícil. E você vai descobrindo que não tem fase mais fácil do que quando sai do ventre. Ali é fácil demais. Qualquer idiota. Qualquer idiota. Se entregar na mão de uma chimpanzé mãe, ela não vai deixar morrer. O filho do humano. Agora, quando a fase vai mudando, o game vai mudando, quanto mais o game muda, mais difícil é a nova fase. Aí você está aqui hoje com a cabeça branca, crendo que a essa altura todos os filhos já estariam pacificados e os que têm mais idade ainda, que os netos também seriam aqueles netos adocicados, apaixonados por você, e os filhos são distantes e os netos indiferentes. E o homem que você diz que ama é esquisito. E a mulher que você chama de minha parece não ser sua, nem de ninguém. E todo mundo muito oco olha para si mesmo e diz: poxa, que desperdício é a minha vida. Eu sou inteligente, eu sou bonito, bonita, sou forte, trabalho, sou funcional, mas eu não consigo atingir. Eu pensava que seria, mas não é. E quantos aqui não falam com Deus, não oram a Deus, informando a Deus, como se Ele fosse o único que não soubesse da gente, nem do que aconteceu na nossa vida. A maioria das nossas orações são tentativas de informação a Deus sobre o que Ele não sabe. Tu és o único que não estás sabendo de mim. E me convidas a crer. E me interpelas. E me questionas. Qualquer um sabe. Por isso que os meus melhores amigos não são Deus. Eles sabem o meu perrengue. Agora Deus fica dizendo: escuta, qual? Que, meu filho? Está pensando que não dói? A gente cria. A gente apostou tudo. Nós deixamos um monte de coisas para trás e fomos juntos com Ele. Olha só no que deu. Lá eram 3 anos e 3 meses e mais milênios de esperança que eles tinham jogado fora, aparentemente. E você? Quanto tempo? Quando você mede, o que você diz que é o seu desperdício? E que Ele é o único que não vê, o único que não sabe. Quais? Fala para mim. Quais são as notícias da tua alma?
a coisa mais maravilhosa dessa pergunta singela: quais? Dessa ironia, desse sarcasmo divino, é que ele vem carregado de uma afirmação sublime: vocês só leem notícias atrasadas e não são nem mesmo capazes de crer no que se dá testemunho como sendo algo novo, que alguém percebeu, viu, discerniu. A mente de vocês está fechada, está impedida, está incapacitada de ver, porque a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com fé, com esperança, com amor. A gente enxerga com a vontade do bem. Do contrário, a gente não vê nada. Nem Deus andando com a gente se faz perceptível. Nem a ressurreição se metendo no tema da morte nos acorda do nosso estado de dormência. Quais? Que notícias? Conta para mim. O que não deu certo? É tudo notícia velha. Todas muito velhas. Entre a sua última notícia e a presença de Deus hoje aqui, tem uma eternidade de possibilidades abertas. Tem uma tumba abandonada. Tem um casulo oco que ficou para trás. Tem um lenço dobrado que estivera sobre o rosto de Jesus, cuidadosamente colocado num outro lugar por mãos soberanas. Quais são as últimas notícias? Você pensa que tem algo a informar a ele? Veio aqui dizendo: eu vou falar com Deus? Não. Falar o que com Deus? O que você tem para contar? É a pergunta dele a você, meu filho, minha filha. O que você acha que tem para me contar? Você só tem notícia velha. E eu vim aqui hoje, a minha mulher me perguntou: o que você vai pregar? Aí eu falei: eu vou dizer para eles que Jesus vai muito bem, obrigado. Graças a Deus, muito bem, obrigado. É o que ele me manda dizer para o povo hoje: olha, vou muito bem, obrigado, viu? Preocupação, pela aflição, pela ajuda que vocês estão tentando me dar, por essa angústia aflitiva, achando que tudo acabou, essa igreja podre, esses pastores venais, esse bando de enganadores safados, pré-medievais, obscurantistas, perversos, um mundo maluco, degolador de pescoços humanos, cada vez mais dividido, um planeta sem lideranças. São filhos da Putin na Rússia, até os nossos capazes de se meterem assim, de maneira gelecosa, lulesca, em qualquer buraco e nada pega, é uma gosma que não apresenta nenhuma densidade. Parece que a terra está podre, está tudo podre, as religiões não prestam, os sistemas adoecidos, família morrendo, família em estado terminal, se extinguindo. A maioria das crianças entre nós são crianças que, estatisticamente falando, vão ser geradas por um pai e uma mãe, vão ser criados por outros. E vão ser visitados pelos progenitores aqui e ali, não sem um monte de ódio, conflito, briga, zanga, pais que se odeiam,
padrastos que sentem ciúme do filho da mulher, do filho que ele não gerou, madrastas enciumadas, o mundo todo aflito, tudo partido, tudo fragmentado. Você anda pela Terra, a coisa mais engraçada do planeta, né? Você vê, por exemplo, Adriano e eu, agora para a gente não falar de muitos lugares, fomos 2 noites a um lugar no centro de Amsterdã. Aí, aquele bando de jovens ali, todo mundo, gente bonita, num lugar agradável, com músicas, com a seleção musical agradabilíssima, tão boa, tão para cima, tão legal. E a gente olhando ali, aquela moçada toda, né? Centenas, ninguém conversando com ninguém, só aquele clarão aqui na cara. Às vezes, no máximo, quando eles interagiram, assim, batia no outro e mostrava. Aí um cara assim na nossa frente, no último dia, um sujeito meio malhado, de uns 50 anos, sentado ali, parecia um marinheiro, Popeye, holandês, sentadão lá. Ele chegou e nós chegamos, acho que umas 6h30, 6 horas lá. Ele sentou e nós quisemos ficar até tarde, comer e ficar, música boa, só nós dois, vamos ficar aqui. E olhando aquela moçada, e ele sentou ali, quando a gente chegou ele já estava, ele ficou. Nós saímos acho que 10 horas. Ele tinha acabado de se levantar depois de mais ou menos umas 4 horas, sem tirar a cala daquilo ali. Digo, um cara sai de casa, vem para cá. O único movimento dele, às vezes, era dizer assim, outro. Aí o cara arriava uma Heineken, daquelas grandes, na presença dele. Aí ele... Mas nada, nenhuma conversa, nenhum sorriso para ninguém ao lado, nada. Tudo completamente distante. Aí, parece que essas são as únicas notícias. São os únicos cenários. Eu encontro toda hora pessoas dizendo, nesse cenário, tudo que eu de fato não quero é estar nada nesse mundo. Para quê? E se você for completamente racional na sua funcionalidade, na sua aritmética, talvez você chegue, logicamente, a uma conclusão desse tipo. Para quê? É melhor que eu seja o último da minha casa. Que em mim as sequências acabem. Para que dar sequência a qualquer coisa? Como é que vai ser esse futuro? As perspectivas, a partir das notícias que a gente tem projetadas, são terríveis. Mas você crê que tem alguma notícia sendo dada hoje que tenha sido mais desgraçadamente desmobilizadora do que aquela que visitou aqueles homens naquela sexta-feira? Depois que eles tinham deixado pai, mãe, alguns negócios, empresas, relacionamentos, alguns eram empregados em empregos públicos que remuneravam muito bem, fora o ágio, como era o caso de Mateus, o coletor de impostos, um ágio danado por fora. Grana. E se envolveram com Jesus, com um sonho de amor, de graça, de perdão, de transformação da mente, do coração. E de repente, veem tudo aquilo no que tinham acreditado se transformar em cruz, em maldição, em nada. Vocês não queiram saber quantas vezes o coração mergulha em tristezas quando você imagina que passou 2/3 da sua existência, daqui a mais um tempo, se eu viver mais 20 anos, eu terei passado praticamente a minha vida toda pregando o Evangelho e esperando que uma geração acorde,
que um grupo de discípulos se torne equilibrado, que larguem o fanatismo por equilíbrio ou a indiferença para uma paixão carregada de devoção sóbria por Deus. E vem ano, sai ano, e você acorda de madrugada, e você sai, e pega avião às 4, e volta de madrugada, e prega o dia inteiro, os pés incham, as veias dilatam, você cansa, vive rouco, o peito dói de não parar de falar, a mente arde de cansada de pensar, e você não tem tempo para você, não tem feriado, não tem nada, é um dia depois do outro, e é gente, e você enxugando gelo, década após década, esperando que melhore, e parece que a cada nova geração as pessoas pioram, sabem menos, ou estão mais indiferentes, ou estão mais fanáticas, ou mais glacializadas, e o amor vai se esfriando de quase todos. E parece que a última notícia é essa. E a vontade que dá é dizer, chega. Aí vem o Senhor e diz, qual mesmo é a última notícia? A tua última notícia é essa? Olha, há certas coisas que a gente só vai discernir hoje no partir do pão. Como aconteceu com eles naquele dia. Porque Jesus, quando ouviu qual era a história deles, que era a notícia de sexta-feira da paixão, era Charlie Hebdo. Eles estavam ainda naquela. Eu sou Charlie. A tristeza. Jesus começou a expor a eles tudo o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como ele era o sonho de todos os profetas. E termina dizendo, será que vocês não tinham entendido que o padecimento, a dor faz parte e precede a glória? Convém que o Cristo padeça e entre na sua glória, convém que o discípulo padeça e entre na sua glória, convém que cada um de nós conheça o significado da realidade e não se deixe esmagar por ela, mas seja salvo pelo poder da glória, dessa invasão de ressurreição e de vida. O coração deles ardia, é o que diz aqui. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Assim como eu sei que tem muito coraçãozinho hoje aqui, que está ardido. Começou com uma melancolia, com uma frustração raivosa, triste, e agora começa a ficar ardido de uma esperança não compreendida, mas estranhamente crescente. Enquanto esses momentos, enquanto essa palavra, enquanto essa fala de fé vem sendo dita, começa a haver essa ardência de uma esperança ainda nem discernida, mas brotante do coração. Até que chega aquele momento em que eles avistam a cidade deles, a casa deles, e Jesus faz menção de seguir adiante. E eles o param e dizem, não, vai não. Mudou tudo tão estranhamente. A gente não sabe nem explicar por quê. Mas mudou. E nós não vimos ninguém, eles não tinham visto ninguém, não tinham compreendido que aquele era ele. Mas a ardência da palavra já tinha mudado o cenário sem que eles tivessem tido nenhuma troca de informação objetiva.
fica com a gente. Só essa noite. E Jesus entrou para ficar com eles, e sentaram à mesa. E Jesus, tomando do pão, o partiu. São coisas tão singelas que frequentemente limpam os nossos olhos, tiram o véu das nossas amarguras e das nossas desesperanças. Partiu o pão e deu graças e disse: oh Deus, meu Pai, obrigado, porque a vida continua. Quais são as últimas notícias? É interessante a gente ter essa capacidade de se entristecer até a morte estando vivo, não é? Porque a minha última notícia é que eu estou aqui. Sinceramente, é a última coisa que eu tenho para contar. Estou aqui e vou bem, graças a Deus, obrigado. Apesar de tudo, apesar de todos, eu estou aqui, você está aqui. Agora, às vezes a gente não quer nem assumir a última notícia mais básica, que é essa. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou aqui. Eu estou vivo, meu coração está ardendo, ele muda o meu assunto no caminho, ele me implanta sementes de esperança, ele coloca células tronco da ressurreição na minha alma amortecida e me levanta. E me refaz. E me reconstitui. E todo dia opera esse milagre. Todo dia. E eu estou convencido de que será assim até o último dia da minha existência aqui debaixo do sol, quando eu entrarei então na glória eterna, na presença do meu Senhor. Mas até lá é de fé em fé, de esperança em esperança, sabendo que toda a última notícia já está atrasada. Porque depois da ressurreição não existe mais nenhuma notícia a ser atualizada na velocidade da vida. Toda notícia humana já é jornal velho. A única notícia perene é essa. Ele não está aqui. Não está contingencializado por aquilo que te deprime. Ressuscitou, como havia dito. Essa será sempre a última notícia da minha vida. Não importa quantas eu tenha que ouvir e enfrentar, esta é a última de todas. Porque por ela eu vivo todo dia. Essa notícia eterna envelhece tudo mais. Tudo mais já está vencido. Tudo mais virou passado. O mundo acabou depois dessa última notícia. Ele ressuscitou. Volte para casa hoje, ou você que me assiste em lugares tão remotos, longínquos, gelados, solitários, em qualquer lugar da terra. Em nome de Jesus, fique cheio dessa certeza em fé. Gente, é só com base nisso que a gente vence. Só. O que vocês pensam que pode haver a mais como vitória que vence o mundo, senão a nossa fé no fato de que esta última notícia é final? Não importa o que aconteça amanhã, já vai acontecer vencido. Nem depois de amanhã.
nem em qualquer outro dia da minha e da sua vida já será a notícia vencida. Esta é a notícia final. A ressurreição venceu. A ressurreição venceu. A ressurreição venceu. Essa é a última notícia. A ressurreição venceu. Repita comigo. A ressurreição venceu. Mais uma vez. A ressurreição venceu. Esta é a última notícia. A ressurreição venceu. Tudo mais já acontece vencido.